Boa noite, sejam bem-vindos. Em breve a Márcia entrará. Boa noite, Marina, entrevistada da semana que vem. Em breve a Márcia entrará e nós começaremos a conversa de hoje, a entrevista de hoje, sobre a história das ciências. Boa noite, a Cris. Muito obrigado a todos que estão chegando para assistir a entrevista da Márcia Regina Barros da Silva. Daqui a pouquinho a Márcia chega e a gente começa o nosso bate-papo. Hoje é a 11ª. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Júlio. Tudo bom? Tudo certo. Vamos esperar uns minutinhos, né? Que os nossos espectadores vão chegando. Já temos algumas colegas aí, a Cris Pereira, a Marina, já estão nos assistindo. Ai, meu Deus. Imagina, melhor ainda, né? Melhor. A Cris já foi entrevistada, foi das primeiras, e a Marina é entrevistada a semana que vem. Daqui E ontem vocês fizeram uma live juntas, né? Fizemos eu, a Marina, a Beth Cancelli e um professor da IASH, Tomás Haddad. Foi divertido. Ah, que legal. Então são 2 dias seguidos de live. Vai pegando o hábito, né? Já marcou de amanhã? Não vamos passar a pandemia sem essa experiência. Pois é. Esperar 6h05, mais 3 minutinhos. O pessoal está chegando. Né? A gente começa a conversar. Enquanto isso, eu aproveito para fazer o tradicional marketing. Como eu já comentei agora há pouco, na semana que vem a nossa entrevistada vai ser a Marina de Mello Souza, que hoje é nossa espectadora. Semana que vem entrevistada, vai trabalhar com a história da África. E na outra semana, o nosso entrevistado vai ser o Marcos Napolitano, que vai trabalhar com temas absolutamente urgentes também, assim como história das ciências, assim como história da África, vai trabalhar com ditadura, negacionismo, etc. Acho que vão ser 3 entrevistas bem bacanas, essas iniciais do mês de julho. A última do mês ainda não tá agendada. Quer dizer, agendada está. Ela acontecerá. Estava retirando um gato daqui do lado. Ela acontecerá, mas ainda não confirmei o nome. Mais 2 minutos. Ok. Escutei o gato. O Bruno pergunta quando o Edu vai voltar. Voltará, Bruno. Ainda não dá para saber, porque agora a gente está tentando diversificar bastante os temas, as questões das entrevistas, mas o Edu vai voltar com certeza, até porque acabamos perdendo a primeira parte da entrevista dele, que não foi gravada. Então já no dia mesmo, o Edu se dispôs, combinou a retomar. A gente vai marcar uma nova entrevista com ele, sim. Qual foi a primeira entrevista? A primeira foi do Chico Lambert, que foi o Chico da comissão editorial, e surgiu a ideia, né? Batendo papo surgiu a ideia. E daí na comissão, o único que topa, bom, o Flávio depois topou, mas para falar de futebol, tal coisa. Mas na comissão, o único que topava entrar ao vivo era o Chico. Falei, Chico, então vamos lá, vamos começar caseiramente, né? 2 pessoas da comissão. Então abriu com o Chico, depois o Rafael, daí a Cris. E daí eu já perdi a lembrança da sequência. Nelson Chapochnik fechou o primeiro mês, porque acabou sendo uma coincidência, mas nós estamos fazendo, na prática, acabou ficando uma coisa assim. As 3 primeiras semanas de cada mês com convidados do departamento e a 4ª semana alguém de fora do departamento. No mês de maio foi o Nelson Chapochnik, da Faculdade de Educação. No mês de julho foi a Lígia, que eu vi o Anísio falando na Lígia aqui, falei da Lígia. No mês de julho foi o Jaime Benchimol, da semana passada. Você assistiu, né, Márcia?
tratando já de tema correlato, história das ciências e história da saúde. Bom, são 6h05, vamos lá? À vontade. Agradeço muito a presença da Márcia Regina Barros da Silva aqui nessa entrevista. A Márcia conhece a revista, já foi da comissão editorial da revista, publicou este ano na revista, publicou tanto na revista, no número mesmo, 179, um belíssimo artigo que hoje cedo foi, inclusive, compartilhado pelo Instagram da Revista de História. E a Márcia também publicou 2 semanas atrás, né, Márcia? Um ótimo texto, a gente vai voltar a falar dele mais para frente na entrevista, um ótimo texto no blog da revista, que, aliás, todos podem acessar e frequentar, que com alguma frequência a gente publica textos lá. O endereço, para quem não lembra, é Rev História, REV História.usp.br/blog. Se entrarem lá, vão encontrar um texto da Márcia e vão encontrar um link para uma entrevista da Marina, que será a nossa convidada na semana que vem. Então, o blog ajuda a aquecer também, coincidentemente, foram 2 coincidências, mas tem ajudado a aquecer essas conversas das quintas à noite. Márcia Regina Barros da Silva é professora da área de História de Ciência, do Departamento de História da FEFELESH USP, quem com muita honra é colega de todos nós que estamos participando, não só das atividades da revista, mas de todos os movimentos do departamento, todos os movimentos da faculdade nessa época de quarentena, que não parou, né? A gente vai trabalhando feito loucos, tal coisa. Márcia é orientadora, é professora do programa História Social e orienta mestrado e doutorado no programa História Social da USP. Antes disso, claro, uma formação que passou por graduação, licenciatura, mestrado e doutorado em História Social na USP. Reza a lenda que daqui a algumas semanas virá a livre-docência. Ficaremos todos esperando ansiosamente a livre-docência da Márcia. Ela foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência e trabalha genericamente, claro, com temas específicos, como todo pesquisador, mas trabalha de forma mais geral com história das ciências no Brasil, pesquisando, sobretudo, história da saúde, saúde pública, educação superior, assim como história da historiografia das ciências, uma reflexão também sobre o próprio movimento de pensar a história das ciências. Ela é autora de diversos artigos e livros, entre eles eu destaco Laboratório República, Saúde Pública, Ensino Médio e Produção do Conhecimento em São Paulo, Estratégia das Ciências, a história da Escola Paulista de Medicina, que, como vocês sabem, hoje se incorporou à Unifesp, né? Hoje faz parte da Unifesp, mas durante muitos anos foi muito conhecida como Escola Paulista de Medicina, e Memória do Saber, Arnaldo Vieira de Carvalho. Para a gente é uma honra receber a Márcia, não só porque é uma querida colega, uma tremenda pesquisadora, trabalha numa, hoje uma área central, né? A discussão sobre saúde, sobre ciência no Brasil é essencial, justamente por isso que acabamos optando por fazer 2 semanas seguidas de investigações, de discussões, de entrevistas sobre o tema, e, sobretudo, a Márcia pode dar uma perspectiva diferente do trabalho historiográfico aqui no Brasil e não só. E é justamente, Márcia, por aí que eu queria começar essa conversa. História das Ciências faz parte dos currículos das várias graduações, está no nosso curso faz muitos anos. Quando eu fazia graduação, em alguns milênios, isso faz alguns milênios, mas quando eu fazia graduação no começo dos anos 80, só havia 3 optativas no curso de História. E justamente uma delas era História das Ciências. Ou seja, é de longe, né, uma das mais resistentes e, felizmente, prossegue cada vez de forma mais intensa, com trabalhos mais significativos dentro do curso de História da USP e em outros cursos por aí. Agora, tem uma especificidade da história da ciência. Ela de alguma maneira se diferencia em relação aos outros setores, às outras áreas de pesquisa, aos outros domínios da pesquisa historiográfica no Brasil? Ou, grosseiramente, a gente pode dizer que passa por caminhos mais ou menos parecidos, por trilhas teóricas, metodológicas mais ou menos parecidas? Obrigada, Júlio. Obrigada a todo mundo que está assistindo.
Já assisti algumas, gostei, foi bem legal. Estou esperando a sua, Júlio. Não sei que vai ser o Chico. Acho que é uma boa dupla. Então, a sua pergunta é bem legal, porque permite eu explicar um pouco o que eu acho, né, da história da ciência. Talvez depois até dê para falar um pouco mais, mas história da ciência, no nosso curso, como você disse, ela é uma disciplina optativa e tem sido assim desde que ela foi inaugurada, né? Em 67, 68, começou a ter essa disciplina com os dois professores que eram alunos e depois se tornaram professores no departamento. Mas ela sempre foi uma disciplina optativa, nunca foi obrigatória, mas acho que por isso, ou mesmo assim, não sei bem, nós, os professores anteriores a mim e os professores da área, a gente tenta oferecer todo semestre. A gente tenta, não, a gente consegue, a gente oferece todo semestre para graduação, para pós-graduação. Então, ela tem uma perenidade, funciona um pouco, eu diria, com uma organização similar a algo que possa ser chamado uma disciplina constante, né? Não vou dizer obrigatória, mas ela está sempre aí. Eu acho assim, eu acho que ela tem uma especificidade na medida que o tema pede algum tipo de entendimento. E claro que todas as nossas disciplinas podem ser específicas, vai depender, né, da pesquisa, mas todas vão ter um campo de discussão, né, uma consistência teórica. Nisso, a história da ciência é similar às outras áreas, né, da história em geral. Mas, para a história da ciência, eu posso até fazer uma brincadeira, fazer uma pergunta, né? Você acha possível estudar história da literatura sem ler o material dos seus autores? Ou claro que você não, né? você acha possível estudar os autores, ler os seus textos, né? Mas sem saber nada sobre a vida, sobre as relações intelectuais, sobre a vivência? Claro, Não claro. dá, né? E história da ciência é a mesma coisa. Mas por que isso tem um ponto, né, de atenção? É um ponto de atenção. Porque se você vai falar de alguma área científica, você precisa entender daquela área, Claro. minimamente, né? Você vai fazer alguma coisa que se relaciona à história da física, à história da biologia, sem compreender os conceitos com os quais os seus objetos trabalham, né? Sem ler a literatura, vamos dizer assim, desses cientistas, né? Os artigos científicos, o material que eles produzem. Então, eu acho que essa pergunta permite lembrar essa especificidade, lembrar essa questão, porque às vezes se esquece. A ciência é um tema muito amplo, né? Muito disponível, né? Porque a atividade científica, se a gente for pensar atividade científica formal, desde os séculos XVI, XVII, a Revolução Científica, alguma coisa está mudando na forma de produzir conhecimentos sobre a natureza, ela tem um tempo longo, né? Para ser pensada como uma coisa única durante todo esse percurso, né? Então, acho que é sempre legal, assim, nos cursos, nas discussões, a gente pensar, discutir o que eu chamo de especificidade, né? Lembrar que, para falar de alguma área, você precisa minimamente entender dessa área. Você não vai falar de antiguidade sem ler uma tábua de argila e sem saber o que está escrito, né? Então, é por aí que eu penso que a especificidade é importante. E tem uma segunda coisa que eu acho importante também, né? Essa é uma característica geral que acho que é facilmente inteligível, mas às vezes a gente esquece de discuti-la, né? Mas uma segunda questão que eu acho importante também é que há um conjunto de literatura, vamos dizer assim, de estudos sobre ciência
e aí agora eu vou somar, e tecnologia, né? Isso. Que demonstra uma conformidade muito diferente, né? Dentro das escolas que pensam esses temas, os autores. E se você não reconhece as discussões que esses estudos têm proposto ao longo do tempo, você perde de compreender as mudanças no próprio objeto. Aí, talvez tenha alguma pergunta mais para frente, mas tem assim, eu diria que tem um período na produção historiográfica sobre história da ciência e da tecnologia que modifica com mais força os entendimentos sobre o que é ciência. Então, até mais ou menos os anos 60, você tem um tipo de historiografia. Dos anos 60 para frente, você tem algumas inflexões que vale a pena conhecer se você vai trabalhar com esse objeto. Uhum. Então, eu sempre vou estar misturando essas questões conceituais e os acontecimentos científicos, históricos, para falar de ciência. Eu acho que perde muito se você trabalha nessa área e não reconhece as discussões principais do tema, questões como internalismo e externalismo, né, que estão longe de ser problemas somente acadêmicos, mas claro que também. Hoje mesmo é importante a gente pensar nisso, né? Quem pode falar de ciência? Só cientista? O público nunca vai ter um papel frente às ciências? O que é a institucionalização das ciências? Quando é que elas viram, né, uma área tal qual a gente reconhece hoje? Ciências não foram sempre do mesmo jeito. Claro. E essas são questões discutidas por alguns autores que se destacam, né? E que, se a gente quando entra na área, não reconhece, não consegue reconhecer esses debates, a gente perde na nossa própria pesquisa. Então, acho que essa especificidade, como todas as outras áreas, tem as suas, mas é isso, né? Pensar ciência e tecnologia, a criação de materialidades pela ciência, de objetos científicos, seja uma equação, ou seja, um elemento químico, um remédio, ou seja, uma ponte, né? Essas coisas têm que ser entendidas e se modificam, né? Então... Claro, muito interessante. O que reforça, na verdade, apareceram dois comentários bem interessantes dos nossos espectadores, um do Nuno, falando da falta de estudos sistemáticos de história da ciência, principalmente fora do Sudeste, não é? Eu desconheço a área, então eu não sei se confere, se a sua opinião é igual. E um comentário do Bargemar, lembrando que é justamente essa sua observação sobre a necessidade circular que reforça a dimensão interdisciplinar da história da ciência. Quer dizer, é um tipo de história e é uma historiografia que não se faz fechada no jardinzinho, como dizia o Jacques Legoff, né? Nos obriga a buscar outros territórios, nos obriga a circular por outros territórios, né? Na semana passada, você acompanha a entrevista do Jaime Benchimol. Para nós não para você, para nós que trabalhamos, que somos pessoas de humanas, essencialmente de humanas, pode circular da história para a geografia, para a filosofia, para a sociologia, para a literatura. É sempre muito surpreendente a gente conhecer a discussão das ciências naturais e incorporá-las. E o que vocês fazem é justamente isso, né? Quer dizer, é uma circulação interdisciplinar e uma circulação interdisciplinar que não fica no óbvio, não fica nas áreas próximas das humanidades, sem nenhum demérito para quem faz isso. Eu faço, inclusive, mas sem nenhum demérito para quem faz isso. Mas vocês vão mais longe. É por isso, Márcia, que já na apresentação, no título da sua entrevista, a sua sugestão foi usar o plural, história das ciências.
e não história da ciência no singular? Ah, eu pedi, né, para você fazer essa apresentação desse formato, porque, quer dizer, pegando um pouco as perguntas, né? Eu acho que tem muita coisa sobre história da ciência no Brasil, mas acho que a gente até pode falar mais para frente. Eu acho que a ideia do interdisciplinar é bem importante para a área de história da ciência, né? Porque a gente está sempre circulando nessas áreas que são das ciências naturais, das matemáticas, mas também para a produção da história, a gente tem essa literatura que eu tô apontando pós-anos 60, destaca muito, a gente tem um encontro muito forte também com sociologia, com antropologia. Acho que você você tá bem próximo disso, mas às vezes o próprio historiador de uma área mais tradicional ou mais focada, até esquece, né, desse Claro. arranjo entre as ciências humanas, né? Então, por isso eu acho que a ideia da interdisciplinaridade é bacana, né? Tanto porque você tem que entender dessas outras áreas minimamente. Claro que eu não vou virar uma médica para falar de medicina, uma bióloga para falar de nada disso. Fazer Mas cirurgias, prescrever medicamentos. não vou fazer cirurgia. Embora a gente se automedique de vez em quando, né? É uma tradição brasileira. Bem comum, bem comum. Mas é isso. Agora, no plural, ela tem tanta característica, eu acho, de pensar que a ciência não é una, ela não é única, e eu diria, talvez, se a gente consiga falar disso, nem universal. Eu acho, quer dizer, eu e alguns autores, né, vamos trabalhar por esse caminho, né? Ela se universaliza no processo de produção dos conhecimentos que dão certo, né? Mas Sei. antes dessa universalização, ela não existe como um objeto único, né? Então, por isso que eu acho que é interessante a gente tanto falar ciências, porque você tem várias áreas diferentes, as ciências humanas, exatas, biológicas, naturais, matemáticas, astronômicas, e aí vai, né? Claro. E também porque não há, eu acho que é importante pensar nessa não unicidade da ciência pronta, né, acabada, né? Então, por isso, eu sempre que posso, né, nas minhas intervenções, eu tento lembrar a questão da pluralidade da ciência, que é então dupla, né, de objeto e de descrição do objeto, né? Então, eu acho que, quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Por isso, a literatura conceitual sobre o que é história da ciência, o que é ciência e tecnologia, que ultimamente gosta de usar como legenda, né, estudos de ciência e tecnologia, não apenas história, porque ela completa Claro, claro. esse arco aí de especialidades. A pluralidade é importante, né? Então não é apenas porque tem muitas ciências, mas porque tem muitas formas de entender ciência. Entendi, claro. E ultimamente também tem tido muitos trabalhos, isso a gente vê muito nos congressos, né? Até um questionamento sobre a produção de conhecimento, porque a gente está num mundo que já naturalizou que o conhecimento correto, efetivo, para não dizer verdadeiro, mas aí é uma palavra mais complicada, né? Ele é o conhecimento por si, né? É o mais aceitável. E tem outras formas de produzir conhecimentos, né? Conhecimentos populares, conhecimentos Claro. locais, conhecimentos indígenas, cosmogonias diferentes, específicas, no tempo, na geografia. Então, hoje tem muita gente também trabalhando com a ideia de conhecimento. E a Claro. ciência seria um dos tipos de conhecimento possível. Não o melhor, nem talvez o maior, mas aí vai depender de uma demografia aí, que eu não tenho certeza se a gente pode falar desse jeito, né? Mas a ideia de ciências no plural, então, ela está muito em destaque, né? Tem sido muito discutida.
E a produção que se faz hoje no Brasil considera isso? Nessa variedade, por exemplo, o Benjamin acabou de falar de etnociência, né, para se referir. Você tinha acabado de citar os conhecimentos indígenas, né, que muitas vezes são apropriados, inclusive, bom, em vários tempos e de várias formas. Mas o que se produz hoje em história da ciência aqui no Brasil reconhece essa diversidade das ciências? Então, o que se produz no Brasil já tem um tempo, né? Tem uma comunidade até bem grandinha de historiadores da ciência, né? Eu até coloquei, né? Lembro, né? A ideia de que eu fui presidente da Sociedade Brasileira. Sim. Eu acabo vendo, não é uma sociedade enorme, mas ela é consistente, ela é unida, né? Tem um tempo já. Então, até por isso a história da ciência na USP tem uma certa... tem um papel, né, específico, porque no fim dos anos 60, foi bem no período da reforma universitária que começou esse grupo, que era formado por dois professores, o Shoso Motoyama e a Maria Amélia Dantes, a trabalharem. Eles eram da física, né? E se formaram na graduação em física, mas depois fizeram um doutorado em história da ciência, cada um numa área diferente, né? E a partir desse momento houve uma associação assim, que foi crescendo com outros historiadores latino-americanos interessados também no tema de ciência, né? Era um momento que a bibliografia estava mudando, com um autor que às vezes para a história ele é comum, que era o Thomas Kuhn. Muita Sim. gente viu o Thomas Kuhn, embora nem não siga pelo caminho da história da ciência, né? Mas conhece esse autor, que hoje é considerado uma inflexão na historiografia. Por quê? Porque ele se esforçou em discutir a ciência numa chave da sua historicidade, né? Então, pensar os cientistas, as descobertas no tempo e no espaço, né? Minimamente é isso. E eu acho que essa sacada que foi se desdobrando em outros autores permite muito, e é importante para a América Latina e para o Brasil, então, para pensar se o que a gente fazia aqui, desde sempre, né, desde um pouco depois dos primeiros contatos, desde o momento que os europeus passaram a se estabelecer no Brasil, mas na América Latina isso já estava acontecendo, essa ideia de que a ciência histórica permite que o Brasil e a América Latina tenham história da ciência. Porque se você não faz essa discussão, então, essa discussão da pluralidade das formas de fazer conhecimento, né, você não vai conseguir ter ciência no Brasil antes do século XX. Porque a historiografia tradicional vai olhar e vai falar assim, bom, ciência é aquilo que você faz quando tem universidade, quando tem áreas que se gostava de chamar de básicas, né? Básicas porque seriam desinteressadas, né? Feitas para a fruição do conhecimento, né? E se você pensa só nisso, se você pensa nesses quadrantes, ciência dos prêmios Nobel, né? Das grandes descobertas, dos grandes temas, né? Das grandes formulações, os gênios, você não vai ter ciência no Brasil e na América Latina, né? E aí, até se você quiser ser religioso, você pode pensar, mas Deus, por que no Brasil não nasceu um Einstein, né? Por que aqui nós só temos uma ciência que não consegue se caracterizar? Claro que a gente não vai achar isso, né? Tremendo azar. Então, pensar problematizando o objeto permite olhar para o Brasil, América Latina, que eu acho que nessa linha dá para pensar meio junto, dá para pensar junto, né?
você vai dizer, bom, então o que se fazia aqui era ou não ciência? Nesse sentido, você tem vários autores que já há algum tempo toparam acreditar que os objetos com os quais se trabalha no Brasil, desde o século XVIII, né, primeira metade do século XVIII, já podem ser considerados uma questão de ciência. Né? Então, as primeiras os viajantes, as questões ligadas à história natural, embora não feitas por brasileiros, né, mas feitas nas terras brasileiras, ao encontro dos jesuítas com, por exemplo, as medicinas populares de indígenas, de africanos. Então, essa temática ela passa a ser trabalhada pela área de História da Ciência, né? Mesmo que a definição do que é ciência esteja em questão, né? Quando começa a ciência no Brasil. Então, você tem associações de literatos, você tem Escola de Olinda, você tem instituições que, se você usar essa definição de ciência estrita, não vai dar para a área trabalhar. Né? E nos anos 60, essa é uma coisa que tem me interessado muito. E no fim dos anos 60, 70, a gente tem visto que tem grupos que passam a trabalhar com as temáticas da produção de conhecimento, se busca a ideia de institucionalização, que é outra coisa, né? Quando a ciência se organiza em institutos, escolas, universidades, grupos de pesquisas oficiais, formais, isso é uma parte, mas não é o todo da produção de conhecimento possível. Então, eu acho que eu estou sempre falando nessa ligação entre o conceitual e o objeto, né? E claro que hoje tem muito mais pesquisas sobre ciência do que já teve, né? Em volume. Até eu assisti o Jaime até pensando nisso, né? Não deu tempo de fazer perguntas, mas lá, por exemplo, é um lugar que tem produzido muito trabalho, porque passou a ter uma pós-graduação na área de história da biomedicina no Brasil. E das universidades, pelo menos que eu conheço, se eu não estiver enganada, a única que tem uma disciplina com o título História da Ciência é a nossa. Não que só nós fazemos História da Ciência, não é isso, não somos só nós que falamos disso. Nas outras universidades, a História da Ciência, às vezes, ela está no curso de Epistemologia, no curso de Filosofia, muitas vezes nos programas de ensino de ciências, né? Há grupos muito fortes nessa área por todo o Brasil, na Bahia, em Belém do Pará, Manaus. A própria Fiocruz tem postos avançados de História da Ciência, vamos dizer por aí. Então, tem muito interesse, né? E os principais trabalhos vão por essa área, né? Da história das ciências naturais, né? Dos viajantes, eu acho que é um conjunto de produção muito forte, internacional, até pelo próprio objeto, né? Pelo trânsito, né? Que esses cientistas, viajantes, exploradores tinham, né? Com o Brasil, Europa, América. Você tem muita coisa sobre história da medicina, que é uma área bastante atuante, até porque acho que antes a gente até falou, né? A ideia da interdisciplinariedade também é verdade para quem pratica a história da ciência. Claro, a tradição da história da ciência é muito ligada com cientistas que, em algum momento da sua vida, acham importante, né, por várias razões diversas, né? E se dedicam a estudar as suas áreas de atuação. A área da medicina ela tem um grupo de médicos na história. Hoje talvez esteja diminuindo. Acho que do fim dos anos 90 para cá, a gente tem tido mais historiadores ligados à área de história da ciência do que propriamente cientistas. Mas não sei dizer se tem uma porcentagem maior, acho que é equivalente talvez, né? E tem muitos cientistas que se tornam historiadores, eu acho,
usando muito o ferramental da história, né? Então, essa é uma possibilidade bastante importante para a história da ciência, tanto de aprofundar os conhecimentos das outras áreas, mas até mesmo de ter outros pesquisadores de outras origens, né? Que, portanto, vão ter outras perspectivas, outras perguntas, né? Para as áreas de estudo de ciência. Então, medicina, história natural, engenharia, história da engenharia, história das matemáticas, acho que são áreas bastante importantes. E aí alguém lembrou na pergunta, né? A etnociência, etnomatemática, etnoastronomia, talvez tenha até menos, porque é difícil, é uma área difícil até para o historiador, né? Mas ela tem tido um aporte da antropologia. Então, é uma área que ela vai tomando, né, o seu objeto e conversando com outros, né, pesquisadores, autores. Acho, eu mesma comecei trabalhando. Eu gosto de contar essa historinha, momento autobiográfico. Quem já assistiu minha aula? E daí você pode juntar com a historinha e falar um pouco das pesquisas que você tem feito atualmente, mas começa pela historinha. A historinha tem a ver, porque eu fiz curso técnico de química industrial, né? Olha só. Nos anos 80. E trabalhei, meu primeiro emprego foi na Unifesp, quando era. Ah, tá. Fazendo tudo que devia fazer, né? Numa área que hoje se chama. Não se chama, não, que era uma área básica, era um departamento de uma área básica, então eu atuava junto com os professores, né? Era técnica de medicina, biomedicina, enfermagem, fonoaudiologia, todas essas áreas médicas, né? E então eu trabalhava bastante ligada à produção científica na área médica. Mas, nesse momento, eu tinha sempre interesse mais em ciências humanas, eu gostava mais, achava que escrevia, me dava melhor, né? Eu nunca quis ser médica, não via muita graça. Naquela vida, embora, né? A gente sempre imagine que todo mundo quer ser médico, né? Que é mais importante. Mas eu, jovenzinha, já queria fazer história. E fiz, ao mesmo tempo em que trabalhava, fazia graduação em História. Então, o meu começo de interesse pela ciência foi por aí. Foi trabalhando no laboratório e vendo coisas que aconteciam na bancada do laboratório que eu não entendia muito bem por que devia ser daquele jeito e não de outro, né? E isso porque eu estava alimentada pelo curso de História, né? Pelos autores, pelas discussões. Que questionavam muito o fazer das coisas, né? E acabei fazendo a graduação, terminando a graduação e me dirigindo para a pós-graduação numa área que ligava a temática que eu trabalhava com o que eu achava que podia contribuir, que era avaliar, pensar, discutir as ciências no Brasil, né? E foi aí que eu fiz um mestrado, que até você falou o nome do livro, que virou um livro logo depois, que foi sobre a história da Escola Paulista de Medicina. Já tinha alguns trabalhos sobre a Escola Paulista, mas da área de sociologia. Você sabe que a gente, né? Tem sempre uma perguntinha que você fala, essa perguntinha não foi respondida, né? E aí resolvi fazer a tese sobre isso. Funcionou, e já nesse momento eu comecei a me dirigir para um outro setor da Unifesp, né? Que foi trabalhar no Museu Histórico. Então eu terminei meu mestrado já trabalhando no museu. Comecei o doutorado, e aí achei que era mais interessante, eu respondia mais as perguntas que eu vi no meu mestrado,
voltar no tempo. Então, eu tinha estudado no mestrado de 33, que era a fundação da EPM, até 56, que foi quando ela virou uma universidade federal, né? Foi federalizada, um pouco tardiamente, porque na história, nos anos 30, no período Vargas, houve uma federalização mais ou menos grande no Brasil de instituições públicas, quase todas particulares, que se transformaram nas federais que tem pelo Brasil, né? A Unifesp não foi diferente, mas foi um pouco depois desse período, já foi nos anos 50, né? E aí eu achei interessante entender por que aqueles médicos tinham querido fundar uma nova escola médica, e o que tinha antes em São Paulo. E aí, no doutorado, eu fui estudar a fundação da Faculdade de Medicina da USP. Por isso que eu falo que trabalho também com ensino superior. Mas, e aí uma coisa puxa a outra, né? Ao estudar a faculdade, eu achei que entender só, quer dizer, a construção da faculdade, sem entender o ambiente médico de São Paulo, o ambiente acadêmico, porque ainda não tinha universidade, então como é que aquelas faculdades funcionavam separados, né, no estado, eu deveria voltar no tempo, e fui voltando até o começo o fim do século XIX, começo do XX, né, no momento da proclamação da República, que é quando se instala o Serviço Sanitário de São Paulo. Então, por isso eu acabei indo para essa área da história do sanitarismo, da história da medicina paulista, e fui, então, fazendo essa leitura um pouco contextualizada, né, da criação de uma faculdade de medicina, porque ainda não tinha, né? A Faculdade de Medicina de São Paulo, que depois vai ser USP, ela foi proposta em 1891, 92, mas não foi constituída. A Faculdade de Medicina, lá da doutora Arnaldo, vai ser constituída só em 1912 e 13, que é quando começam as aulas. Então, tem um hiato em que ela está criada em lei, mas não está executada. E esses médicos que estão tentando criar essa universidade, eles atuam no serviço sanitário, né? Nesse serviço que foi assim, o primeiro que estruturou a atenção pública à saúde em São Paulo, mas é um processo mais ou menos semelhante em outros lugares do Brasil, né? A ideia de que é a saúde que, no começo da República, permite que o Estado se organize, né, nos moldes de um Estado que intervém e organiza, né, a nação brasileira, né? Então, eu fui voltando do mestrado para o doutorado. E aí fui ficando na área da medicina, né, que eu já trabalhava, até porque é isso que eu te disse, né? Acho que você tem que entender do que aqueles caras estão falando, né? São as pesquisas, entender minimamente o que são as intervenções que eles fazem, né? A questão do corpo e tal. Então, o mestrado e o doutorado foram por esse caminho, né? E agora, na livre docência, né? Que eu espero defender. Que vai ser defendida em semanas. No segundo semestre, eu trabalhei em alguma coisa que estava lá no doutorado, que era o lugar dos hospitais nesse sistema de saúde. Então, por isso que eu acho que até tem relação com o que está acontecendo hoje, né? A gente pode fazer alguns paralelos com o que está acontecendo hoje da Covid, né? Porque muito da forma de pensar bipartídico, né? Dividido, né? Que hoje a gente tem na atenção à saúde, né? Uma forma de pensar que é sanitária, higienista, que cuida das questões que envolvem doenças epidêmicas, doenças, então, que se pegam, né? Que se transmitem, contagiosas, ao mesmo tempo que relaciona também uma forma de habitar a cidade, né? Reformulação sanitária, reformulação habitacional,
organização dos serviços de saneamento básico. Essa é uma cara que o Estado toma quando pensa a saúde no começo da República. E uma outra coisa separado é a atenção individual, a saúde das pessoas, dos indivíduos, quer dizer, a atuação hospitalar, né? Que o Estado só vai se interessar mais para frente do século XX, nos anos 40, 50. Então, entre o sanitarismo e esse momento de começo de criação de hospitais públicos, você tem um espaço que alguma coisa acontecia, né? Não era um vácuo, né? E esse espaço para mim, muito importante para discutir o que acontecia na filantropia, que eram nas Santas Casas. Sim, então, sim. Na livre docência, eu peguei, porque a Santa Casa tinha sido interessante no meu doutorado, porque era lá que os médicos que vão fundar a Faculdade de Medicina, que não era a USP ainda, trabalhavam, porque a Faculdade de Medicina não tinha hospital. E isso é uma constante no Brasil, né? As escolas médicas usam os hospitais das Santas Casas, hospitais militares para o treinamento médico, né? A Santa Casa de São Paulo vai ter curso médico também nos anos 60, 63, se não me engano, né? Mas a Santa Casa já existia desde, quer dizer, a Santa Casa de São Paulo é uma das mais antigas, se não a mais antiga de Santos, no Brasil, né? Mesmo os médicos do meu mestrado, que fundaram o Unifesp, também trabalhavam na Santa Casa. Santa Casa, olha só. Né? Então, assim, é um grande conjunto de pessoas que circula por essas instituições importantes do Estado, que são os serviços sanitários, as secretarias, né? Os laboratórios, e as instituições de formação médica, formação em educação superior. Então, na livre docência, eu não estou olhando a hora. Aqui, não se preocupe. Fale que tá ótimo. A gente vai tocando a conversa, eu te aviso. Mas não se preocupe, tá ótimo, Márcia. Pode ir falando. Bom, pelo menos você vai sair sabendo da história de São Paulo. E aí a Santa Casa apareceu já nesse contexto. Mas eu estudei mais em função de entender quem é que participava dessas instâncias. Agora eu fiquei interessada em ver o que era esse conjunto de Santas Casas no estado de São Paulo. Antes eu só olhei a Santa Casa da capital, né? E agora eu olhei uma documentação que já existe, que é pouco utilizada, né? que pouca gente olhou, que são os anuários estatísticos. São Paulo tinha uma organização estatística, né? Muito importante, muito cedo, mesmo antes da República, né? Então havia uma produção constante de dados de várias formas, né? De saúde, mas econômicos, populacionais, de morte, de agricultura, vários dados, né? E os dados de saúde, eles dão muitas informações. Antes de você saber do que as pessoas morrem, que isso assim, tem relatórios que tem a hora da morte, né, nesses anuários. Mas antes de ver isso, você consegue ver como o dinheiro era distribuído para essas instituições no Estado, né, quem ganhava mais, quem ganhava menos, qual o volume de atendimento nas diferentes Santas Casas, que são muito diversas entre si, né? Quais os recursos, se elas funcionavam em prédio alugado, em prédio próprio. Então, tem um monte de informações bem interessantes. Você já vê os olhinhos da gente brilhando para essas informações muito, muito interessantes que eu usei agora na tese, na livre docência. E eu acho que a correlação que a gente pode pensar com a Covid é muito aproximada com isso, porque a gente tem, então, o Estado não tinha hospital próprio, porque achava mais barato pagar, né, apoiar, subsidiar as Santas Casas, do que ter um hospital
próprio do Estado, né? Ao mesmo tempo, deixava a organização desses hospitais na mão das elites locais, que era quem cuidava dessa assistência regional, né? Então, você vê uma divisão do próprio problema sanitário e da doença, porque hoje a Covid, ela está obrigando quer dizer, a medicina a olhar o indivíduo doente em mais de um lugar, né? Porque se ele tem uma comorbidade, né? Se ele tem diabetes, se ele tem problema cardíaco, se ele tem obesidade, aparentemente isso tem sido, todo mundo tem trabalhado nessa linha, né? Isso tem sido pior para quem pega a doença. E se você continua olhando o indivíduo separado, né? As questões de doença como um problema de cada um e da sua família, e as questões sanitárias sendo globais ou não, mas de um outro grupo, né, de atenção de sanitaristas, de políticas de engenharia, de políticas públicas, mas não problema de saúde, né, porque as pessoas viram números nesse tipo de avaliação, você perde, né? Você tem tido casos mais sérios, né? As pessoas vão ao médico, vão ao hospital quando já estão numa situação mais adiantada de doença. Então, essas situações sanitárias e versus atendimento individual, elas são bem importantes para hoje e são importantes para a história da saúde. Então, eu continuo na mesma área, embora eu ainda estude cinema científico, que foi o artigo que a gente publicou na revista. Ficou bem bacaninha, eu gostei. E questões de historiografia, que também eu gosto muito, acho que explica, né, bastante coisa. E essas pesquisas pontuais. E como você disse, como a gente tem muita coisa para fazer, parece que não dá tempo de pesquisar, né? Em algum momento tem que dar, né? Então, tem que dar. Então, enquanto você falava, a Marina, nossa colega, traduziu bastante bem o seu movimento acadêmico e profissional. A Marina escreveu assim: ela veio para a história e se encantou pela história. Foi isso que aconteceu, né? E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Márcia, a gente tem pouco tempo, tem alguma coisa como 4 minutos, né? Mas eu queria que você falasse 2 palavrinhas, por favor, sobre o texto que você publicou no blog da revista. Lógico, para nós foi um prazer editar, e para mim, pessoalmente, foi uma satisfação. Quando chegou o seu texto, eu li, falei assim, mas meu Deus, tem mais alguém no departamento que lê Foucault sem parar, que tem Foucault no universo de referência, não estou só. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento reflexivo que está no texto que você publicou no blog, e comentasse um pouco, aqui vem o texto, né? De que maneira ele participa dessa sua história, de que maneira ele participa da sua trajetória. Então, Foucault, ontem eu aprendi com a Marina que mesmo os autores africanos da filosofia contemporânea usam bastante Foucault, pelo menos um que ela citou. Então, o Foucault, acho que realmente é um autor que, assim, na minha graduação a gente usava, aparentemente ele desapareceu um pouco, né? E aí eu não. Muitos alunos dizem, Foucault, eu sei quem é, mas não, mas brincadeiras, eu acho que é um autor que a gente merece revisitar. Quem trabalha com saúde não pode perder, porque as reflexões dele são muito presentes, né? E na discussão do texto do blog, eu queria lembrar, né, o que o Foucault estava discutindo sobre a questão de raça, né, e micropolítica, né, essa questão do corpo, da guerra das raças, que é o tema desse textinho que eu citei de Foucault, aliado a um autor que também é muito caro para mim, e que hoje é bem conhecido, mas às vezes
é bastante criticado também, que é o Bruno Latour, que eu acho que tem Sim. muitas conexões com o Foucault, porque ele vai discutir também a ciência no seu fazer material, e que a gente pode conectar com a ideia de micropoderes do Foucault. Então, foi assim, como eu tinha lido esses dois textos, eu falei, não vou perder a oportunidade de fazer uma reflexão que pode servir para alguém, né? E pensar as questões atuais da epidemia, porque para quem trabalha nessa área é como se você estivesse olhando, né? Podendo acompanhar as dúvidas e os percursos que em outros momentos apareceram similares, né? Sobre um telefone aqui, sobre história da saúde. Avisa que já tá acabando, que você já vai atender. Então é isso, assim, obrigada, viu, Júlio, por ter lembrado, feito essas perguntas, por ter possibilitado que eu fizesse essas respostas tão descritivas da minha carreira, das coisas que eu gosto. Mas é assim que vale a pena, né? Que passa a falar, né? Porque o mais interessante, eu imagino que essa seja a motivação de grande parte dos nossos espectadores, é justamente acompanhar esses percursos de pesquisa, né? As reflexões que acompanham, de que maneira a gente vai construindo. A gente fala genericamente, vai construindo uma carreira, vai construindo uma. Mas não é isso. Vai construindo uma forma. É isso também, é claro, uma forma de entendimento, né? Tanto que o Eduardo Peruso comentou agora há pouco justamente isso, né? De como há sempre uma memória disciplinar que a gente vai transformando, que se transforma numa história da ciência histórica, né? A Crise Sembá fez uma pergunta interessantíssima sobre Capilraj, mas a gente não tem mais tempo, infelizmente. Você vai ter que voltar aqui outro dia, Márcia. E, sobretudo, eu agradeço muito a tua presença. Vamos ver se a gente marca, vai girar, né? Como ainda tem muito isolamento pela frente, a gente vai ter bastante tempo para retornar, né? Então, Acho super que obrigado. Júlio, Oi? eu que vou te Quê? entrevistar. Eu que vou te entrevistar. Já tem bastante gente para ser entrevistada antes de mim. Bom, Bom, eu lembro a todo mundo que na semana que vem a Marina Melo Souza, que hoje foi nossa espectadora, será entrevistada, assim como a Márcia já foi espectadora outros dias e hoje é entrevistada, assim como a Lígia foi entrevistada 2 semanas atrás e hoje foi espectadora, inclusive elogiou bastante num comentário a sua entrevista. Então, super obrigado para todo mundo e um obrigado imenso, um beijo imenso para você, Márcia. beijo, Júlio. Até já, então. Tchau, Tchau. tchau. Até mais, gente.